As tropas argentinas já estavam preparadas, com as armas já em punho, para meter bala nos seus irmãos chilenos, quando de repente ouve-se um grito lá de trás dizendo: abaixem as armas! Quem tinha entrado no meio da confusão era ninguém mais, ninguém menos do que João Paulo II, e ele conseguiu evitar que o pior acontecesse. Hoje a gente vai descobrir a história de quando João Paulo II evitou uma guerra, não só salvando vidas, mas criando um laço de amizade entre dois países vizinhos nossos aqui do Brasil. E antes de começar, eu queria te pedir para se inscrever no canal e clicar no joinha, porque assim você vai ajudar muito o nosso canal a crescer e a dominar o mundo para Jesus Cristo. Querida Laís, puxa a vinheta. Toda a nossa confusão começa lá no fim do mundo, na parte mais baixa das Américas, onde todo hippie que mora numa van vai para começar a sua viagem pro Alasca. Nossa. Aquela região que qualquer um de nós aqui chamaria de fim do mundo é muito importante para dois países vizinhos nossos, a Argentina e o Chile. Se você olhar bem para o mapa, vai perceber que a América parece uma casquinha de sorvete, que vai ficando cada vez mais fina conforme você vai descendo. Pois então, é lá nessa vaca parida geográfica que começa a treta. Toda essa região ali embaixo se chama Tierra del Fuego, ou se você não entendeu o meu espanhol fluente, em português se chama Terra do Fogo. É nessa região que fica o famoso Canal de Drake, que nada mais é do que a união entre os oceanos Pacífico e Atlântico, e tinha uma importância gigante para o comércio. Só que tem um detalhe: para os navios não precisarem fazer esse caminho em alto mar, eles tinham como opção passar por um caminho muito mais seguro ali perto, chamado de Estreito de Beagle, que passava, adivinha onde? Exatamente no finzinho do território dos dois países. O problema é que lá embaixo a coisa vai ficando tão apertadinha, fica meio complicado de saber onde termina um país e onde começa o outro. E para piorar, ainda existe por lá uma quantidade enorme de ilhas, o que complica ainda mais a divisão do território. E foi assim que no século XIX começou a briga entre argentinos e chilenos para saber quem ficava com o cu do mundo. Em 1881 eles até chegaram a fazer um tratado de paz. Não era um acordo, mas um combinado de que, embora eles estivessem emburrados, nenhum iria atacar o outro. Esse tratado foi chamado de Paz de los Estrechos. Acontece que no início do século XX foi construído na América Central o Canal do Panamá, o que fazia com que os navios não precisassem mais descer até o Canal de Drake para cruzar os dois oceanos. E com o passar do tempo, parece que o estreito foi ficando esquecido, ninguém mais dava bola para aquele rabicó de terra no sul da América. Mas como diz a lei de Murphy, se algo pode dar merda... vai dar merda, vai dar merda, vai... Mais ou menos na mesma época, o ser humano descobriu que o petróleo e o urânio eram um pouquinho útil. Só um pouquinho assim, saca? E aí começa a corrida para furar poço e procurar urânio em tudo quanto é canto. E olha só, imagina onde tem petróleo e urânio? Exatamente, perto do Estreito de Beagle. E não é pra ver que depois de quase 100 anos, os dois países do nada lembraram como aquela terra era importante para o povo e de como a soberania deles estava em risco. A Argentina já estava tretando com a Inglaterra por conta das Ilhas Malvinas. Aí o ditador Jorge Videla pensou: já estão com a arma na mão mesmo, né? Aproveita e já mira pro Chile também. E ordenou que as tropas se preparassem para uma guerra contra o país vizinho. O ditador Augusto Pinochet não gostou nada da ideia, óbvio, e começou a gritar do outro lado também. Da mesma forma que você vai conseguir, eu vou conseguir, querida. E no meio dessa confusão toda, surge do alto do esplendor de glória os heróis de todo o conflito internacional. Praticamente o Chapolin da diplomacia. Estados Unidos e ONU resolvem interferir para evitar que o pior acontecesse. E para fazer isso, eles emitem em 1977 um laudo afirmando que as terras pertenciam ao Chile. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Os argentinos ficaram putos e qualquer chance de paz foi pras cucuia. Em dezembro de 1978, a Argentina já colocava em ação a chamada Operação Soberana, enviando suas tropas para o Estreito de Beagle. O 4º Batalhão de Infantaria da Marinha já estava a caminho das ilhas para desembarcar na madrugada do dia 22 de dezembro, quando de repente, no meio da noite, os soldados recebem uma ordem: abortem a operação! No último minuto, diante da guerra que era praticamente certa, o gabinete dos dois ditadores recebe um telegrama que dizia:
O diálogo não prejudica os direitos e amplia o campo das possibilidades razoáveis, para a honra de todos quantos têm a força e o bom senso de continuar incansavelmente contra todos os obstáculos. Bonito, não? Quem assinava a carta era ninguém menos que o Papa ainda jovem, que tinha assumido o cargo 2 meses antes e que hoje nós chamamos carinhosamente de São João Paulo II. Junto com o telegrama foi encaminhada uma proposta de que a Igreja Católica mediasse o conflito. Os dois países concordaram com a proposta e assinaram a Ata de Puerto Montt, que dava ao Papa a autoridade para resolver o problema. Imediatamente, o mundo parou diante da notícia de que a Igreja havia se disposto a resolver o problema que a ONU não tinha passado nem perto de resolver. E um ano depois, em dezembro de 1978, a capa do jornal O Globo estampava a notícia do envio do cardeal Antônio Samoré, que na época chefiava o arquivo secreto do Vaticano até a região do Estreito de Beagle. E 17 dias após a chegada do cardeal, Chile e Argentina assinavam o Acordo de Montevideo, colocando um pouco de paz no conflito. O texto dizia: os ministros do exterior da Argentina, Carlos Pastor, e do Chile, Hernán Cubillos, reuniram-se ontem na capital uruguaia com o emissário do Vaticano, cardeal Antônio Samoré, para assinar um documento em que seus países se comprometem a não recorrer à força em suas relações e a promover um retorno gradual à situação militar existente no início de 77, abstendo-se de adotar medidas que possam alterar a harmonia em qualquer setor. Simultaneamente, os dois chanceleres solicitaram formalmente a mediação do Papa João Paulo II para seus litígios de limites na região do Canal de Beagle. A Igreja propôs que a Argentina cedesse 3 ilhas para o Chile, em troca do direito de controlar o lado atlântico do canal e de explorar o petróleo e a pesca da região. E após 5 anos de negociações, os dois países assinaram diante do Papa João Paulo II, na Capela Paulina do Vaticano, um tratado de paz que colocava fim no conflito que já durava 98 anos. O tratado dizia assim: na solene cerimônia de ontem, senhores ministros, assinastes em nome dos vossos respectivos governos o Tratado de Paz e Amizade que encerrará por definitivo a controvérsia austral que por tantos anos afetou as tradicionais relações entre vossos países. Em dezembro de 2008, foi construído na cidade de Montaimond uma homenagem a João Paulo II pela sua dedicação em prol da paz e integração entre os dois países. A presidente Michelle Bachelet afirmou que a mediação do Papa representou o início de uma etapa histórica na relação e cooperação entre os dois países. Mas por que o Papa se dispôs a intermediar um conflito desse tamanho? E como que o Papa pode ajudar de alguma forma? Bem, eu poderia passar horas aqui discorrendo sobre a vida de oração de João Paulo II, e isso já explicaria praticamente tudo. Mas tem um ponto do papado que pouca gente presta atenção. Eu explico. Nos nossos vídeos de brasões, eu sempre mostro para vocês que os brasões dos papas possuem 2 chaves, uma prateada e outra dourada. Lembram? Elas não estão lá de bobeira, elas têm um significado importantíssimo. Elas simbolizam os poderes do Papa, que são 2. A chave dourada representa o poder espiritual do Papa. Esse poder se refere às coisas da alma, a administração dos tesouros da fé, a aplicação de indulgências, a disciplina dos sacramentos, etc. Um exemplo desse poder foi quando o Papa Francisco deu a bênção Urbi et Orbi na Praça de São Pedro por conta da pandemia. Vocês lembram disso? Já a chave prateada simboliza o poder temporal do Papa. Esse poder se refere ao poder que o Papa exerce sobre o mundo, ou seja, o poder que ele tem sobre o governo material da Igreja e do Estado do Vaticano. E como o Vaticano é um país, como qualquer outro, o Papa não é apenas um chefe espiritual, mas é também um chefe de Estado. Assim como o Bolsonaro é presidente do Brasil, ou a Rainha Elizabeth é monarca da Inglaterra, o Papa é o monarca do Vaticano. Doido, não? O Vaticano possui moeda própria, tem sua bandeira na ONU, possui relações diplomáticas com outros países e até mesmo embaixadas. As embaixadas do Vaticano se chamam nunciaturas apostólicas e a mais perto de nós aqui no Brasil fica em Brasília, junto com todas as outras embaixadas. E é por isso que o Papa pode intermediar conflitos entre países. Inclusive, agora nessa guerra entre Ucrânia e Rússia, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu para o Papa Francisco intermediar o conflito. O Papa chegou até a se reunir com o embaixador russo em Roma, mas como a intermediação precisa ser aceita por ambos os países, nada foi fechado ainda. E aí, sabia desse superpoder do Papa? Sabia que ele podia entrar em confusões, inclusive até discursar na ONU? Essa e tantas outras coisas são atribuições do Papa que vão além da atribuição espiritual. O Papa não é só um chefe espiritual, mas um chefe de Estado. É um monarca, é o Rei Francisco. Basicamente isso. Sabia disso? Se não sabia,
Clica no joinha, meu querido. Eu tô te ensinando tanta coisa e você ainda não se inscreveu no canal. Ajuda a gente a crescer e compartilha esse vídeo pros teus amigos no WhatsApp, no Instagram, em tudo quanto é canto. Inclusive, se você postar esse vídeo, a gente pode te remarcar no Instagram, quem sabe, hein? Coloca lá nos stories que a gente reposta. E não se esquece que a gente se encontra toda semana aqui nessa beleza de canal. Um beijo no coração e tchau.